Dr. Alisson, você está liderando uma pesquisa que está revolucionando nossa compreensão do cérebro humano por meio dos minicérebros ou organoides cerebrais. Como esses minicérebros são formados e quais foram as descobertas mais surpreendentes da sua pesquisa até agora? Esses minicérebros ou organoides cerebrais, que seria o nome mais científico, né, eles são produzidos através de células-troncos pluripotentes. Né? Então, essas células-tronco pluripotentes são aquelas que têm a capacidade de se especializar em qualquer tecido do corpo humano. E, inicialmente, essas células eram achadas no blastocisto, ou seja, naquela estrutura inicial do desenvolvimento humano, onde você tem, né, a fusão do óvulo materno com o espermatozoide humano. Depois de alguns dias, forma-se o blastocisto, que é um conjunto de células pluripotentes. Né? Então, envolvia a destruição do embrião humano para a aquisição dessas células, o que causava, né, um certo mal-estar em alguns segmentos da sociedade, né, principalmente entre os católicos. A Igreja Católica se posicionou contra esse tipo de experimento lá no começo da década de 90, no começo dos anos 2000. Em 2007, um pesquisador japonês chamado Shinya Yamanaka, né, um colega meu, ele descobriu que você consegue fazer a reprogramação celular, ou seja, pegar uma célula do corpo do indivíduo, uma célula que a gente chama de uma célula somática, uma célula disponível, né? Então, seja uma célula da pele, uma célula do cabelo, e através da ativação de 4 genes dentro dessa célula, você transforma essa célula em uma célula pluripotente, semelhante àquela célula embrionária. Então, isso permite que eu capture, né, o genoma daquela pessoa num estado pluripotente e faça o replay do desenvolvimento neural daquela pessoa em laboratório. Né? Então, eu consigo fazer esses minicérebros de qualquer pessoa viva, na verdade, de qualquer ser vivo. A gente não precisa estar restrito a humanos. A gente faz aqui com chimpanzé, a gente faz com golfinho, com baleia. Então, eu consigo recapitular o desenvolvimento neural de qualquer organismo vivo através desse processo. E o meu laboratório ele é especialista, né, em como fazer isso, em como transformar a célula pluripotente, né, nesses minicérebros. Né? Então a gente tem feito bastante experimentos com isso. Eu acho que algumas das pesquisas mais importantes que eu posso citar agora, né, seriam, né, a primeira vez que a gente recriou um neurônio autista em laboratório, onde a gente desenvolveu essa tecnologia e comparou, né, os minicérebros de autistas com grupos controles, que a gente chama de neurotípicos ou normais, né, e a gente observou que os autistas tinham ali, né, uma redução do número de sinapses excitatórias no cérebro, no córtex cerebral, e o mais importante dessa pesquisa, que foi feita em 2010, a gente mostrou que isso não é fixo, que isso pode ser revertido. Né? Então, dependendo do estímulo que você dá para esses neurônios, eles passam a se comportar da mesma forma que os neurônios normais ou neurotípicos, né? Trazendo uma perspectiva de um melhor tratamento, até de uma reversão, né, de algumas das características mais negativas que você observa em alguns desses indivíduos. Né? Então, isso abriu uma perspectiva terapêutica muito grande, que a gente não tinha tido até então. Um outro exemplo clássico já, né, é o nosso trabalho com o Zika vírus. Né? Então, todo mundo lembra aí da epidemia de Zika que teve ali no Nordeste, né, no começo de 2000, final de 2015, 2016. E existia, né, o Zika como um suspeito, né, causal dessa epidemia, dessas malformações cerebrais que aconteciam nesses bebês. Pois bem, a única forma de mostrar causalidade foi colocando o Zika vírus, né, em contato com o organoide cerebral e mostrar que era esse vírus que causava a morte, né, do que a gente chama de umas células progenitoras neurais que causam a má formação que era vista nos bebês. Então, esse foi o experimento, né, que mostrou para a Organização Mundial de Saúde, né, que o Zika realmente era o causador e que direcionou as políticas públicas para o controle do mosquito. Né? Porque antes disso, poderia ser alguma coisa, algum fator ambiental, poderia ser, né, sei lá, eu lembro que haviam especulações sobre um pesticida que estava sendo usado ali, algum outro fator que não o vírus.
Então, a forma de mostrar causalidade, né, usou aí, né, esses minicérebros, então, para mostrar a importância que ele tem. E a gente acabou repetindo esse experimento, né, com o coronavírus. Então, nós fomos o primeiro grupo que mostrou, né, as consequências neurológicas do Covid-19, né, antes de ter sido caracterizada nas pessoas. Então, a gente já sabia que o coronavírus poderia trazer um problema neurológico, né, antes dos primeiros pacientes começarem a mostrar esses sintomas, né? Então, mostra para você o potencial dessa tecnologia até de antecipar, né, um futuro problema neurológico. A gente tem usado essa tecnologia, né, para testar fatores que estão sendo expostos a mulheres grávidas, né, que chegam ao feto e que podem ter uma alteração neurológica até mais para frente na vida adulta daquele feto, né? É o caso, por exemplo, do Tilenol, né? Ou não sei qual é o nome que é vendido aí no Brasil, aqui é o acetaminofén, né? O químico, né? E existem dados epidemiológicos que mostram que eles podem estar alterando o desenvolvimento neural. Então, mulheres grávidas que tomam esse medicamento contra a dor, né, estão de uma forma inadvertida, inconsciente, expondo os fetos, né, a um químico que está alterando o desenvolvimento neural. Né? Ah, mas nunca ninguém me falou isso. Como é que isso é vendido na farmácia e ninguém não sabe? Porque às vezes demora muito tempo, né, para você começar a observar uma correlação entre esses fatores e, né, a incidência de crianças com problemas no desenvolvimento. Né? Isso acaba demorando anos até. Né? É diferente, por exemplo, do caso da talidomida, né? Que era um remédio que tinha passado por toda a toxicologia em modelos animais, mas que quando chegou ao humano, né, mostrou ser tóxico e causando uma série de deformidades no feto. Né? Então, quando o efeito é visível, é mais fácil de você pegar. Quando o defeito é mais sutil, né, fica um pouco mais difícil. Então, esse modelo de minicérebro pode servir, né, para prever os tipos de alterações que alguns dos fatores ambientais podem estar causando. Essas são só algumas dos exemplos na medicina, né, mais óbvios, mas a gente já tem uma série de outros exemplos que estão vindo por aí. As células tronco pluripotentes podem se transformar microscopicamente em qualquer tipo de órgão humano? Sim, sim, elas podem se transformar em qualquer tipo de órgão humano. Né? Os cientistas têm se dedicado a alguns tecidos com uma importância biológica mais relevante. Né? Então, a gente tem focado muito no cérebro, no pâncreas, no fígado, né? Porque são alguns órgãos que causam doenças crônicas ou doenças que não têm cura ainda. Né? Mas, em teoria, a gente poderia, né, fazer qualquer tecido do corpo humano. É possível recuperar uma célula de um ser que viveu há milhares de anos, cloná-la e produzir um organismo semelhante nos dias de hoje? Você não conseguiria usar a técnica de reprogramação celular, porque a célula precisa estar viva, né? Mas existe uma outra tecnologia que chama transferência somática de núcleo, né, que poderia ser usada, é um pouco diferente. No caso de uma célula já morta, você poderia isolar o núcleo, né, daquele organismo e transferir e trocar com o núcleo de uma célula viva, né? E a partir daí você conseguiria fazer essa reprogramação dessa forma. Isso foi demonstrado também por outro pioneiro, né, na área de célula-tronco, que, aliás, levou o prêmio Nobel junto, né, com o Shinya Yamanaka, que é o japonês. Né? Esse é o Sir Gordon, que mostrou que isso pode ser feito, né, usando células de sapo, mas em teoria pode ser feito com qualquer outra célula. Né? Então, a transferência de núcleos dá para fazer dessa forma também. Muito mais complicado, muito mais complexo, mas não é impossível de se fazer. Quais são os avanços recentes na reprogramação celular de neandertais ou seus ancestrais? E existe algum estudo que investigue como esses antigos hominídeos podem estar relacionados a condições neurológicas, como o autismo, nas populações modernas? Existe esse trabalho evolucionário, é muito interessante, né? Porque dá dicas de como é que o cérebro humano evoluiu, né?
E existem uma série de evidências arqueológicas que mostram que o funcionamento do cérebro do Neandertal, que seria, né, o mais próximo da gente, tanto geneticamente quanto fisicamente, né, ele funciona de uma forma bem diferente. Né? Por exemplo, os Neandertais, eles viveram na Terra, né, por um período muito maior do que o nosso. Né? Nós humanos, nós somos novatos aqui nesse planeta. Né? Os Neandertais estavam aqui bem antes. Né? E eles mostraram, né, que durante esse período todo, né, não existiu para eles muito avanço tecnológico. Né? Ou seja, no começo eles usavam ferramentas de pedra, né? E no final, um pouco antes da extinção deles, eles continuavam usando essas mesmas ferramentas. Óbvio que houve uma melhoria com o tempo, né? Mas ainda eram, né, ferramentas de pedra. Né? Os humanos, num período muito curto, né, conseguiram, né, evoluir do uso, né, das ferramentas de pedra para, né, tá usando toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Inclusive, estamos conversando aqui em 2 países diferentes, né, usando aqui o computador e a internet e o Zoom. Né? Então, essa é muito diferente do que os Neandertais conseguiram. Né? Como que acontece essa evolução do cérebro humano? Pois bem, se eu não tenho células vivas dos Neandertais, eu não consigo produzir tecidos cerebrais deles. Então, fazer um minicérebro de um Neandertal estava fora de questão. Né? Mas eu consigo olhar para o genoma deles, né, e comparar com o genoma dos humanos e perguntar o que é diferente. E a gente acabou fazendo uma análise genômica muito cautelosa e que revelou que existem 61 genes, né, que são diferentes entre nós e os Neandertais. Alguns desses genes faz muito sentido. Por exemplo, são genes envolvidos na densidade óssea. Né? E a gente sabe pelo o fossil record que, né, os Neandertais tinham os ossos mais robustos, né? A estrutura corporal deles era maior, mais pesada que o nosso. Né? Mas 4 desses 61 genes são genes envolvidos com desenvolvimento neural. E um deles é um dos genes que é ativado bem no começo, né, da gestação humana, que é um gene chamado NOVA1. E o que a gente acabou fazendo, né, a diferença entre esse gene do humano moderno e do Neandertal é uma base, né, de DNA, né, ou seja, é uma mutação muito simples, né, que nos diferencia. E o que nós fizemos foi neandertalizar uma célula humana. Né? Então a gente pegou uma célula de um humano moderno e usou a ferramenta CRISPR, que é uma ferramenta de edição genética, né, para colocar essa mutação, introduzir essa mutação neandertal dentro dessa célula. E a partir daí a gente criou, né, um mini cérebro carregando essa versão neandertalizada. E o que a gente descobriu foi fascinante, que é aquela mutação bem simples, né, traz uma trajetória do desenvolvimento neural muito diferente da do humano moderno. E a coisa mais importante, a observação mais importante que eu acho que vem desse trabalho, né, é o fato de que essa mutação ela ajuda a acelerar o desenvolvimento neural. Ou seja, os minicérebros produziam ondas neurais muito mais rápido na versão arquealizada do que na versão moderna. Né? E que foi, de uma certa forma, um pouco inesperado para a gente. Né? A gente sempre acha que o humano teria uma vantagem. Aí, nesse caso, parece que a vantagem está na versão antiga. Né? Então, como explicar isso daí? Né? Por que os Neandertais teriam, né, essa habilidade de formar o cérebro muito mais rápido, né, do que a gente? Né? Então, a gente tem uma hipótese de que essa mutação que nós temos e eles não, né, fez com que o desenvolvimento cerebral ocorresse de uma forma muito mais lenta, mas que permitisse uma complexidade maior, né, no adulto. Né? Então, e a gente consegue ver isso também em outras espécies. Né? Na verdade, o humano é a espécie que tem o desenvolvimento neural mais lento, né? Até comparado com o chimpanzé, que é um outro primata próximo da gente, né? Um bebê chimpanzé, ele rapidamente já está se virando ali na selva, já consegue escapar dos predadores, já consegue, né, se alimentar sozinho, enquanto isso que um bebê humano ainda depende muito, né,
da família, da sociedade para se desenvolver, né? Esse atraso no desenvolvimento tem um custo e tem uma vantagem, né? Então, o custo é você ser mais vulnerável no começo, né? Mas a vantagem é você ter um cérebro mais complexo quando você se torna adulto. Então, a gente acha que as condições neurológicas que são essencialmente humanas, como o autismo, a esquizofrenia, tem como consequência essa evolução humana, ou seja, o que a gente chama de um trade-off da evolução, né? A evolução nos dá a complexidade do cérebro, né? Mas em troca nos deixa mais vulnerável a essas doenças mentais que a gente realmente só vê em humanos, né? Depressão, o suicídio. Você não vê um animal se suicidando, né? Isso acontece só em humano. Da onde vem isso? A gente acha que é consequência desse desenvolvimento neural. E descobrindo quais são os genes que causam isso nos permite entender da onde que vem essa complexidade neural e até desenhar estratégias, né, que sejam de uma forma mais terapêuticas, que contribuam de uma forma mais terapêutica para quem sofre desses transtornos mentais, né? Então essa foi a ideia por trás desse estudo, né? Organoides podem ser usados para testar a segurança e a eficácia de novos medicamentos para doenças neurológicas e possivelmente até psiquiátricas. Sim, sim, e isso já está acontecendo, né? É o que a gente tem feito aqui. E a gente tem feito isso tanto para tratamentos farmacológicos, né? Então, um exemplo que que está acontecendo aqui, a gente está testando, né? Substâncias naturais como o canabidiol, né, para tentar entender como que ele funciona e para que tipo de situação ele pode ser útil, por exemplo, no autismo, né, ou até outros tipos de terapias, né, a gente está entrando numa fase muito boa de terapia genética, né, então para condições humanas onde você reconhece qual que é o gene causador, e é um único gene, né, a gente tem essa ideia de uma terapia gênica, ou seja, você corrige o gene, em teoria você, né, eliminaria o problema, né, seria realmente a cura de uma condição, né, e a gente pode testar isso nos minicérebros, né, antes de testar em humanos, né. No passado a gente não tinha essa ferramenta, a gente tinha que ir direto em humano, e a gente só ia aprender, né, quando a gente fazia o ensaio clínico, né, e isso custava vidas, né. Exemplos clássicos, né, a transfusão de sangue ou o transplante de órgãos, transplante de coração, né, como você não tem um modelo, né, para fazer isso, você pode até treinar em animal, mas quando você vai para o humano é outro órgão, é outra estrutura, né, então muita gente morre no caminho, né, porque a gente não tem como treinar. Agora, o minicérebro, a gente pode usar esse minicérebro, né, para fazer todo esse treinamento, antecipar efeitos colaterais, ajustar a dose de medicamento, ver se é eficaz para uma pessoa, personalizar o tratamento. Então, abrir uma perspectiva que a gente não tinha antes, né? É uma ferramenta nova na neurociência, né? E que nos ajuda a entender o cérebro, né? E outros tecidos, obviamente, mas que também permite com que a gente tenha essa vantagem terapêutica que a gente nunca teve. Então, é o melhor momento possível da medicina é agora. Porque quando você vai se medicar e vai ao médico, né, ele não tem como prever isso, ele vai fazer o teste em você, né? Então, as pessoas que sofrem de convulsão, epilepsia, né, existem uma série de remédios, né, e que são, de uma certa forma, empíricos, né, para cada paciente. O médico, com a experiência dele, vai testar o medicamento 1, 2 e 3 até descobrir qual que é aquele que funciona, né? Então, quem sabe a gente consegue pular todo, né, esse período e já dar um tiro mais certeiro. Aí o paciente não sofre tanto, o médico não gasta tempo. Enfim, a vantagem é gigantesca aí para a humanidade, né? Um estudo indica que entre crianças de 8 anos nos Estados Unidos, 1 em cada 36 foi diagnosticada com transtorno do espectro autista TEAL. A proporção de meninos diagnosticados com autismo é de aproximadamente 4 para cada menina diagnosticada. Como você enxerga o aumento da prevalência do autismo na sociedade moderna?
Esse crescimento está relacionado a fatores ambientais, diagnósticos mais precisos ou outras causas? Além disso, existem medidas preventivas ou tratamentos promissores em desenvolvimento, com base nesses estudos, que possam reverter essa tendência ou melhorar a qualidade de vida das pessoas no espectro? É, é uma observação boa, né? O CDC vem fazendo isso a cada 2 anos e a gente tem visto realmente que a incidência de autismo tem crescido, né? O que é interessante é que a gente não tem, né, nenhuma evidência de que esse crescimento seja biológico, ou seja, a gente não vê um maior número de mutações acontecendo, a gente não tem evidências de que seja um fator ambiental, né, que esteja acontecendo. Então isso sugere, né, que esse crescimento, né, ele não é devido, de novo, à biologia, né? Então, como explicar esse crescimento? Então, a gente acaba achando duas potenciais explicações, né, que eu acho que são as mais plausíveis, né? A primeira é a própria definição do autismo, né? O autismo eu gosto de chamar como um alvo em movimento, né? Quando eu comecei a estudar o autismo alguns anos atrás, né, ele tinha uma certa característica, né? Os indivíduos autistas eram de um certo tipo, né? Hoje em dia, esse tipo já não é mais o mesmo, né? O que a gente chama de autismo agora, né? Ele incorpora uma série de outras qualidades e características que antigamente a gente deixaria de fora, né? Então teve uma abrangência do espectro, né? Então, e principalmente do lado mais suave, né? O autismo como um espectro, ele tem do lado do espectro onde estão aqueles mais vulneráveis, né, que tem uma série de comorbidades, que não falam, que não andam, que sofrem com uma série de problemas, que têm convulsões, tal, né, que realmente precisam de um suporte maior, né, e que são completamente dependentes aí das famílias e outras pessoas. E do outro lado do espectro, né, que esse é o lado que tem aumentado dramaticamente com o tempo, né, são aqueles que são funcionais, né? E a gente vê isso tanto em criança quanto em adulto, né? Na verdade, eu acho que no futuro a gente vai ver um aumento, né? Vai confirmar aí um aumento do diagnóstico em adultos, né? Então a gente chega a um ponto que talvez o diagnóstico já esteja sendo até um pouco demasiado, né? E os próprios psiquiatras aqui dos Estados Unidos estão percebendo isso, né? Que está sendo muito fácil de você ganhar esse diagnóstico, né? Baseado nas definições atuais e que isso precisa ser ajustado, né? Então a gente já está vendo uma correção do diagnóstico. Então, voltando à tua pergunta, o que explica esse aumento de incidência? Então eu diria que são duas coisas, né? Um aumento do diagnóstico que vem do maior conhecimento do autismo, maior divulgação, né, da condição, e segundo, da própria definição do autismo, que tem ampliado o espectro, cabendo mais pessoas aí. Mas eu não acho que seja um efeito biológico. Então, não tem o que fazer para prevenir, né? A gente não consegue prever isso, né? Porque não é uma variável social, não é uma variável biológica, né? E os tratamentos, né? Bom, aqueles que são do lado mais leve do autismo, nem tratamento querem, porque não é isso que eles buscam, né? Eles buscam mais uma inclusão, um entendimento, né? Uma participação maior da sociedade. É muito diferente, né, dos desejos e anseios do outro lado do espectro, que busca um tratamento, busca até uma cura, né, eventual, né? Então, a gente tem essas duas populações que estão, né, dentro do espectro, mas que são completamente diferentes. E eu até gosto de dizer, né, que o futuro do autismo é o fim do autismo, né? Porque eu acho que uma forma de se resolver isso daí, né, seria você quebrar esse espectro do autismo, né, em diferentes síndromes ou condições e dando nomes diferentes para cada uma, onde o autismo seja só uma comorbidade entre todas elas, né, mas que não seja mais, né, o nome, o título da condição. Então, isso tudo é um grande desafio aí, tanto para os pesquisadores, né, para tentar entender isso tudo, quanto para os médicos e para os próprios terapeutas, né? Por isso que você tem que realmente personalizar esse tratamento, né? Quem que é esse indivíduo, o que ele precisa realmente, como é que a gente, né, ajuda ele a se enquadrar, a participar mais da sociedade.
é o que a gente chama de neurodiversidade, que é um conceito muito bonito, né? Onde você procura dar as mesmas chances para todas as pessoas que pensam, né, de uma forma diferente por causa de uma biologia alterada, né? Então, eu acho que, né, o autismo faz parte dessa neurodiversidade e eles têm muito a contribuir com a sociedade, se tiverem a oportunidade de participar também, né? O uso de antidepressivos durante a gestação pode aumentar o risco de ter um filho no espectro autista? Existem evidências científicas que sustentam essa relação? Existem estudos epidemiológicos que eles mostram uma correlação, né? Então lembra, correlação não é causa, né? Então correlação mostra que são duas coisas que acontecem em sintonia, né? Mas não necessariamente uma é causa da outra. Então existe relações de antidepressivos com aumento da frequência ou as chances de você ter, né, um filho autista. E só para deixar claro, né? A gente está dizendo que isso tudo acontece no útero, né? Então, no caso do autismo, né, essa exposição intrauterina é que poderia ser, né, um gatilho ali para você ter uma criança no espectro, né? Então, todo autista já nasce autista, ninguém fica autista depois, né? Ele já nasceu autista, né? E existem também algumas correlações mais fracas, né, com Alzheimer ou outras doenças neurodegenerativas. Mas, novamente, exposições intrauterinas. Sim. E muito, assim, né, é uma área que a gente está aprendendo, que são aquelas perturbações durante o desenvolvimento podem ter consequências ao longo da vida, né? E isso é muito difícil de estudar, né? Porque a vida dos humanos, né, a geração é longa, né? Então, fazer essas correlações é muito complicado, né? Porque você tem que, né, observar o grupo de pessoas que hoje sofre com uma determinada condição e olhar para o que a mãe delas, né, estavam consumindo, expondo os fetos, né, durante a gestação. Extremamente complicado, por isso que são correlações, né? Você tem pesquisado a relação entre a microbiota intestinal e a saúde cerebral? Quais são os principais achados dessa investigação e como esse conhecimento pode contribuir para o tratamento de doenças neurológicas? Eu não estou ativamente fazendo esse tipo de pesquisa. Existem outros grupos que têm feito essa pesquisa, principalmente em camundongos, né? Usando a microbiota de humanos com alguma condição neurológica, até o próprio autismo, né? E usando essa microbiota para popular, né, o intestino de um camundongo normal e observa que ele tem alterações no desenvolvimento. Então, esse tipo de experimento leva a possibilidade de que essa microbiota possa estar, né, alterando a formação do cérebro humano, né? Mas, de novo, são especulações de um modelo animal, né, que tem um comportamento, uma alimentação muito diferente do humano, né? Como será o cérebro das novas gerações, especialmente em relação aos filhos da geração atual, que convivem com a inteligência artificial? Quais os impactos potenciais de estudos e tecnologias, como os desenvolvidos pela Neuralink na saúde cerebral e no desenvolvimento cognitivo dessas crianças? É uma ótima pergunta. Eu tenho a mesma curiosidade. Adoraria tá vivo nas futuras, para ver como é que essas futuras gerações, né, o que vai acontecer com a humanidade, né, na velocidade que a gente está indo, né, para onde que as sociedades, né, como é que elas vão se desenvolver, né, se vai ter grandes transformações sociais e até, né, como é que o cérebro humano, que foi desenvolvido para um outro tipo de ambiente, como é que ele vai se adaptar a isso tudo, né? Então também tenho muita curiosidade, né? Então como é que eu responderia, né, essa pergunta? Eu vou responder com um exemplo do Star Wars. No Star Wars tem um episódio muito interessante onde existem o que eles chamam de os monges Bor. Eu vou dar um exemplo para você aqui, porque eu tenho uma miniatura deles aqui, que fica aqui no laboratório. E isso aqui parece foi isso que inspirou o design, né, do nosso robô ali, né?
E esses monges, o que eles perceberam é que para eles viverem por mais tempo, né, e atingirem o enlightenment, eles teriam que se desligar do corpo físico, né, de todas as suas dos seus desejos físicos, né? Então o que eles decidiram fazer foi colocar o cérebro deles aqui nesse receptáculo e que os mantém vivos, né, nessa estrutura de aracnídeo aqui, né? Então eles conseguem se perpetuar durante as gerações e contribuir com o conhecimento deles para as futuras gerações.